E fala, meus queridos, rapaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Foram dias ali, quinta e sexta-feira, foi loucura total. Hoje eu pregar corrigiu aquele movimento agressivo de sexta-feira. E uma frase clássica, tá? Hoje eu comecei isso falando lá na sala ao vivo. Tem dias, talvez uma semana, que você vai precisar sobreviver. Você não vai ter que preocupar em fazer grana, vai ser sua necessidade aqui na frente da tela, vai ser sobreviver. Antes da gente continuar e eu desmistificar ainda mais esse conhecimento aqui para vocês, peço que vocês deixem seu like, comentem, compartilhem, tá? E querem aprender cada vez mais junto com a gente ali na sala ao vivo todos os dias, lucrando e aprendendo, aprendendo e lucrando, entendendo os conceitos do mercado. O link tá na descrição desse vídeo. Você preenche o formulário, eu entro em contato com vocês, nós vamos bater um papo e vamos fazer acontecer juntos, fechou? Queridos, muito simples, tá? Tem dias que você vai vir aqui pra frente do gráfico e o seu operacional ele não vai encaixar. A sua leitura vai estar desconexa com o que o mercado vai estar entregando. Os seus stops, muitas das vezes, eles vão estar no lugar errado, porque você não quer aceitar pagar um stop mais caro, você vai ter dificuldade ali em executar o seu plano perfeito. E vai ter dia que o seu operacional não vai encaixar. Você executou tudo na maestria e nada deu resultado. Essas duas circunstâncias aconteceram comigo em 2 dias seguidos. Na quinta-feira, eu executei todas as operações que eu faço sempre e nenhuma encaixou. Eu não acertei o lado que o mercado ia andar. Só que isso acontece. Na sexta-feira eu fiz praticamente tudo do mesmo jeito. Felipe, você estopou 2 dias, eu estopei. Felipe, que dia que você estopou com mais grana? Por incrível que pareça, no dia que eu fiz tudo que eu deveria ter feito e eu faço sempre. Mas na sexta-feira não encaixou. Fiz 2 trades ali, o mercado começou a subir, foi bem discrepante, tá? Depois vendi, o preço começou a vir a meu favor. Eu acreditei que ia corrigir mais, segurei a operação e aí você já sabe o final da história, é sempre bem complexo. Hoje eu comecei o pregão numa ponta vendedora, depois comprei, levei até a máxima do dia, depois tentei outra venda aqui de continuidade, o mercado acabou me tirando e foi embora e eu acabei nem operando mais, tá? Eu não tenho muito o que falar desse pregão, porque se você analisar o que aconteceu no pregão de sexta-feira foi muito discrepante. Hoje o preço veio para correção, tá? Aqui a gente tinha um IFVG. Eu até já abri mostrando pro pessoal dessa situação aqui, mas eu falei assim, esse tipo de movimento aqui fecha o pregão de sexta, muitas das vezes é um movimento de exaustão, tá? O preço simplesmente dá aquela última guinada ali, só que ele não se sustentou. Felipe, como é que você sabe que é exaustão? Dá para saber no próprio pregão de sexta-feira que isso aqui pode ser uma exaustão? Sinceramente não. Por quê? Porque se hoje o mercado abrisse com gap de alta, ninguém nem falaria sobre isso. Então tá, como é que você sabe que isso pode ser exaustão? O gap aqui negativo. O gap negativo retraindo na região do último fundo, tá? O último fundo de referência. Poxa, então como é que você mesmo assim, sabendo dessa possibilidade, essa prerrogativa, dessa ideia, ainda começou o pregão ali na ponta fez o segundo trade, né? Que o primeiro trade meu foi vendedor. O segundo trade saiu na ponta compradora, já identificando isso. Porque eu acredito e sempre vou trabalhar de uma forma muito objetiva, que é a interpretação, olha só o que eu vou dizer, tá? Com a interpretação de movimentos que manipula topo antes de cair, manipula fundo antes de subir. O que eu falei assim com o pessoal? Eu falei, ó, a primeira vela não saiu do lugar. Eu tenho essa LT aqui, o preço está trabalhando acima dela. Então se a gente quer considerar a queda, e era o que eu tinha muito de ideia para o pregão de hoje, não porque ele tinha subido muito, tá, na sexta-feira, mas pela expectativa mesmo do mercado manipular esse fundo. Mais específico, onde eu queria era esse fundo aqui, ó, que era uma região de troca de polaridade. Se você olhar aqui para trás, era uma sequência aqui de fundinhos que o preço ficou meio que travado, meio que estabilizou nessa região aqui, ou seja, deu uma nivelada muito importante. Então a crise acreditar muito nessa região, não necessariamente nessa daqui, mas só o fato do mercado ter sustentado aqui já me deu um crédito muito grande para sustentar a inicial ideia de compra. E aí eu falei uma coisa com o pessoal que eu achei muito legal, tá?
os nossos comportamentos aqui no gráfico, diariamente você precisa fazer aquele ajuste, tal, ou semanalmente fazer aquela análise ali, como que foi o seu comportamento? Opa, eu segui a risca meu gerenciamento, segui a risca o método, tudo ok. Mas o comportamento em si vai oscilar. E essa oscilação precisa sempre ocorrer com ajustes. Mas o método não pode ficar oscilando. Hoje você não pode cismar de operar um estilo e amanhã outro. Ou operar com um jeito amanhã no achismo. Não, o método não se altera, o comportamento se ajusta. Então isso é muito importante que você traga como realidade e regra nos próximos dias, no decorrer do seu mercado, beleza? Então sai dos 5 minutos aqui que eu acho que não tem muito o que dizer, tá? Ah, Felipe, essa região era caro, poderia sim tentar só vender. Tudo bem. Mas o mínimo era, espera pelo menos o rompimento de um fundo, né, para sustentar uma venda, porque essa travada do preço nas primeiras, sei lá, 1 hora ali de pregão, misericórdia, bem ruim. Então o que foi a minha ideia aqui? Como eu vi o preço muito travado aqui nessa zona, foi bem tranquilo aqui a identificação de uma operação, tá? O que eu fiz? O preço ficou preso, eu gosto de trabalhar com manipulação pelo menos da primeira vela, né? Nos 5 minutos, máximo ou mínimo dela, só que o preço não conseguiu. E aí me saiu essa vela aqui extremamente agressiva. Só que essa vela extremamente agressiva aqui de 9,17, com esse FVG, me entregou uma prerrogativa muito legal. Eu falei, olha só, se o preço se sustentar acima dela, eu vou comprar. Se o preço não se sustentar, eu vou vender, porque eu acredito que aí ele nem vai manipular a máxima do dia, já vai vir direto. Quando fez esse fechamento e já devolveu engolfando aqui, esse candle de 9,19 já engolfou o candle anterior, eu falei, olha só, pode ter sido uma manipulação objetiva e o preço já está preparando para cair. Não vou pagar stop técnico, porque colocar um stop de 200 pontos aqui dentro de uma lateralização é muito agressivo. Vou colocar um stop de 90 pontos aqui. Foi essa a minha leitura inicial, e meu alvo 1 era aqui embaixo. Claro, a expectativa era de rompimento bem agressivo, tá? Só que o preço acabou nem confirmando, tá? Então assim, já tomei stop no executar, o mercado já me estopou. E eu falei assim com o pessoal, ó, como a gente sempre trabalha com deriva, vamos prestar atenção aqui numa possibilidade de enxergar isso daqui acontecendo. Se essa vela de FVG impulsionou e não se sustentou, rompendo minimamente esse topo interno, vamos considerar que essa deriva e essa saída de novamente um FVG seja o ponto crucial aí para nossa execução de compra. Então acabei comprando aqui, coloquei o stop atrás da vela aqui, tá? Stopzinho de 120 pontos, muito tranquilo, e alvo técnico aqui na máxima do dia. Por que o alvo técnico ficou na máxima do dia? Porque na máxima do dia ele limpava meu stop e colocava mais de 300 pontos no meu bolso. Então ali já me trazia o resultado muito encaixado com o que eu de fato gosto. E eu falei, se você prestar atenção, já eram 10 horas da manhã, ou seja, 1 hora já de preço travado. Eu com os meus 300 pontos, eu não quero guerra com mais ninguém, eu quero é fechar tudo e ir embora. Só que mesmo com essa situação acontecendo, de uma luta, tá, para o mercado chegar lá na máxima no dia, o preço travou. Simplesmente ele chegou lá e já devolveu. Eu pensei, manipulou topo do dia. Se existe manipulação de topo do dia, obviamente aqui, né, esse FVG do pregão de sexta-feira, vou observar para ver o que é que ele vai fazer, porque se ele quebrar a estrutura aqui para baixo, principalmente nessa LT aqui que passa do dia mesmo, eu sou um baita vendedor de índice, porque aí nós vamos sonhar com uma boa correção de mercado. Só que o negócio demorou demais, cara, não saía do lugar de jeito nenhum. E ficou pra lá, e ficou pra cá, e ficou pra lá, e ficou pra cá. E aí eu tentei essas duas operações que eu mostrei pra vocês a mais, tá? Que aí eu devolvi um pedaço do meu ganho. Por quê? Quando o mercado rompeu essa estrutura, eu vendi aqui, e meu stop, obviamente, eu não vou colocar stop aqui, ó. Não vou pagar um stop caro. Meu stop ficou curtinho aqui atrás. Não foram nem 100 pontos esse stop, tá? E meu alvo era esse rompimento. Claro que expectativa, de novo, era continuidade. O sacana me deu o selinho na maldade. Eu já falei com o pessoal, falo com vocês aqui. Vão ter trades, queridos, que em alguns casos você pode ser ousado e entrar de novo quando você vê que você tomou um stop de pavio. Só que eu vim de dias onde isso daí acabou acontecendo e mais me atrapalhou do que me ajudou.
Se isso mais me atrapalhou do que me ajudou tentando fazer esse tipo de operação, hoje não era um dia de sair metendo louco, tá? Sair executando igual um maluco. Então eu falei assim, eu vou esperar e não vou agredir a mercado aqui agora. E aí fiquei tranquilo. Essa operação ela só foi feita por conta das costas dessa LT do rompimento junto nesse FVG. Se você está me acompanhando nesses últimos vídeos aí, você viu que eu fiz um trade exatamente igual esse, tá? Esses dias aí para trás. Depois o mercado confirmou essa base aqui e aqui para mim foi uma situação onde eu acabei errando, tá? A estrutura, rompimento, reteste acima dos 50%, entrada, stop do mesmo jeito da anterior, só que agora o mercado acabou confirmando aqui a queda. Meu alvo era aqui embaixo, o preço chegou aqui 480 pontos e acabou voltando. E aí assim, vai ter dia que isso aqui acontece, cara, e não tem muito o que fazer. Você ficar chorando aqui é só pra ficar triste. Fui proteger aqui atrás dessa vela, o bacana me tirou e assim, claro que foi uma queda aguda no restante do dia. Só que é uma queda aguda que o preço vai forte e respira muito. Vai forte e respira muito. E só que ele foi contínuo. Caiu, caiu e caiu. E aí você começa a analisar esse tipo de situação, esse tipo de contexto. É fácil só na teoria depois que o mercado está pronto, tá? Mas na prática, muitas das vezes esse pregão sem uma correção devida, sem um movimento de volatilidade, ele é um pouco mais difícil de trabalhar. Felipe, mas você estava dentro da operação, por que você não segurou? Cara, de novo, é fácil muito falar agora, depois que o mercado já está pronto. Na hora a gente acabou que nem considerou tanto, nem gostou muito, tá? Eu nem vou fazer muita marcação aqui pra gente pro pregão de amanhã, porque a gente nem tem muito cenário ali de discrepância, porque eu sou muito fã dos FVGs. O preço não deixou muitos FVGs ali legais para trabalhar, deixaram alguns pontos em abertos aqui, mas vamos ficar exclusivo ali para o pessoal da sala amanhã, tá? Então nós temos essa estrutura, bem difícil de ficar trabalhando aqui, mas é o que nós temos. Em contrapartida, o menino dólar, só misericórdia, né? Enquanto o índice deu essa bancada aí direcional para baixo, o dólar, Jesus amado, muito chato de trabalhar. Dólar subindo, mas subindo com o freio de mão puxado, de calça jeans molhada, com uma luta assim que só Jesus na causa mesmo. Difícil demais. Eu, sinceramente, eu prefiro me abster dessas horas de ficar caçando aqui uma justificativa de execução, tá? Porque toda hora que você justifica ou caça uma entrada só porque precisa ser mostrado aqui algo para você clicar, você sai do parâmetro ali de coerência. Por quê? Nós não operamos o gráfico pronto, nós operamos o gráfico em tempo real. E operar o gráfico em tempo real é muito mais complexo, porque você vê esse preço que não sai do lugar, fica para lá, gerando stand de pavio, rompe sem romper com o corpo real, faz que vai manipular e não manipula, é muito mais difícil. E aí, esses operadores que gravam vídeos aí depois que o mercado está pronto, justificando onde tinha, onde não tinha entrado, o que deveria, o que não deveria fazer, você toma um pouco de cuidado. Por quê? Porque o gráfico parado, todo mundo é rei, cara. Então assim, tenta sempre estudar gráfico com a cabeça de que, como que seria eu operando em tempo real? Como que eu seria esse operador na hora que o mercado estava em andamento ali? Será que eu faria essa operação? Será que, enquanto o mercado está ali em desenvoltura, eu estou caçando a minha estrutura? Que estrutura? Esse rompimento aqui, isso aqui é a mínima do dia, e essa daqui é a primeira máxima do dia. Então o mercado fez que veio romper e manipulou esse fundo. Aqui ele demorou muito para romper, mas ele conseguiu romper logo em sequência, então bacana. A partir daí eu tenho uma referência de mínima e máxima. Será que eu colocaria uma ordem aqui nos 50% mesmo? Será que eu deixaria exatamente aqui como um ponto de referência de execução? Sim, deixaria. Então você pode trabalhar com isso daqui como referência na sua planilha. Não, eu não faria isso, porque nesse tipo de consideração eu estaria olhando esse IFVG aqui, porque ele ficaria com muito mais coerência de execução. Eu teria uma região de manipulação muito mais saudável, ou até mesmo nesse repique aqui do preço, eu ficaria esperando essa manipulação aqui, com esse toque perfeito dessa zona aqui logo abaixo para o preço subir. E aí você vai observar que muitas das vezes os caras vão te ensinar ou te instruir de uma forma onde você deveria comprar aqui, que isso daqui era um bom order block para compra. Eu nego que isso aqui é um bom order block, nego talvez a minha execução, porque quando eu olho coerência,
da forma como eu executo diariamente, esse trade aqui para mim, ele é simplesmente um trade que passaria despercebido da minha forma de executar. Por quê? Porque é um ponto onde divide opiniões. Felipe, mas você não tem uma LT aqui passando que poderia justificar essa entrada? É aí que entra a diferença da confluência de oportunidades. Então o preço, se tivesse executado dessa forma aqui, ó, rompe a LT e faz um reteste rápido, essa seria uma boa ou talvez uma linda oportunidade de confirmação. Por quê? Porque a confirmação depois de um ponto de dificuldade que o preço está gerando ou gerou nesse tempo, valida para você essa clareza muito maior de executar o seu trade. Para quem muitas das vezes está com dificuldade de tomar risco numa região, seja ela boa ou ruim, e ela se prove no tempo, você precisa ter esse movimento aqui de clareza. Então deixa eu esperar. Ah, mas se eu espero demais o mercado não volta. Se eu espero demais, ele me deixa oportunidades que depois eu vou me arrepender. Então você tem que sair metendo louco. Ou você é esse cara paciente que vai entender que bons trades não acontecem todos os dias, mas nos dias que você pegar, você vai fazer história e você vai entender que isso aí é uma possibilidade que no tempo vai se pagar, ou você é esse trade que vai pagar muito mais operações, vai ter o seu ponto marco zero aqui de referência de métrica financeira e sempre vai estar assim, ó. Ah, vai ganhar muito, vai voltar pro zero, vai ficar aqui, vai perder, vai ficar oscilando. Ah, mas a conta vai fechar no final do mês. Beleza. Mas isso daqui acontecendo mexe com o emocional. Se você estiver pronto, beleza. Ah, mas eu sou o outro operador, o operador mais cauteloso. O meu marco zero tá aqui. Eu passei 2 dias sem fazer nada, tô sempre ali sambando ali no 0 a 0, mas dei uma boa guinada. Aí vou ficar aqui sambando, perdendo, ganhando, ganhei de novo. Só que aí depois eu passei umas 2, 3 semanas ali com 0 a 0, tomando alguns stops, perdi o que eu ganhei um dia, mas acertei de novo. Só que isso daqui se vale no fator tempo. Isso daqui não se vale no fator de uma semana para outra e você já está resolvido, beleza? Então me ajuda a te ajudar. Comece a metrificar muito melhor as suas operações em referência do que você quer, da forma como você quer executar e trabalhar os seus trades a partir de agora, beleza? Deixar um pouco dessa possibilidade do dólar aqui para o pregão de amanhã. Nós temos aí a ideia de continuidade para queda, caso ele perca essa estrutura, e continuidade da alta também nessa possibilidade, tá? Só que a continuidade na alta geraria para nós uma prerrogativa muito mais saudável de confirmação. Então ele teria que, em ambos os casos, usar essa região como ponto de definição clara. Então aqui nós temos toda essa zona de FVG aqui, eu deixaria para você como um ponto de possibilidade, ou seja, acima dela seremos 100% compradores, melhor ainda com manipulação. Abaixo dela, um rompimento saudável e bonito, usaríamos essa zona aqui como venda, de uma forma bem objetiva também, beleza? Mas é isso, fique com Deus, uma semana abençoada e próspera pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!